Fala aí, torcedor tricolor, Sanatório Tricolor TV, na área, notícias e informações. São Paulo sempre trabalhando com a verdade em respeito a você, torcedor. Porque de ilusão já basta o São Paulo que ilude a gente demais e depois é só sofrimento. Sofrimento que, olha, esse ano veio que veio. Foi um vexame ridículo contra o Mirassol, uma ferida aberta aí no São Paulo. Teve o vexame de Quito. E o São Paulo não dá resposta. O tempo vai passando, Fernando Diniz vai ficando no cargo e aí? E aí, São Paulo? Vai responder e vai vir jogo aí importante. Mas antes do jogo começou a circular uma notícia que a gente vai estar conversando aqui agora. Eu fiquei assim, extremamente de cabelo em pé, apesar da falta. Veja só, torcedor. Bruno Alves, ele mesmo aqui, torcedor. Bruno Alves foi notícia hoje. E aí começou a circular, a viralizar na internet, né? A internet que, te falar, né? Tem muita notícia falsa, muita fake news. E aí a gente tem que apurar, conversar, ir atrás, descobrir para trazer para você aqui, torcedor, a verdade, a análise correta da situação. Esse é o papel de quem vem aqui falar com você, não é isso? Bom, então, com relação ao Bruno Alves, falou-se de uma possível saída dele para o Flamengo. O que está acontecendo nessa situação, torcedor tricolor? O Bruno Alves está sendo feito que nem foi aquela situação do Arboleda. Lembra que o Jô deu aquele soco no Diego Costa depois do clássico? E aí começou a se falar, e aí veio o assunto que de repente o Arboleda podia estar sendo trocado por dois jogadores e aí acabou o assunto. Era só para abafar a questão da notícia do Jô. E aqui no caso do Bruno Alves é a mesma coisa. O Flamengo ficou altamente exposto na mídia com essa situação toda que aconteceu do jogo lá contra o Palmeiras, essa situação do joga, não joga. E aí pra quebrar isso aí, e o São Paulo, como ele dá muita brecha pras coisas, porque este rapaz, o Bruno Alves, ele foi o melhor zagueiro do São Paulo no ano passado, eleito o melhor zagueiro do Campeonato Paulista, melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, setorista, torcedor, muita gente pedia ele na seleção e tratava ele como o melhor zagueiro do Brasil. Porém, pro Fernando Diniz, esse entregador aí de colete, esse fracassado, esse treinador, ele não serve nem para ser titular. É muito melhor o time jogar com o Léo Pelé improvisado na zaga e deixar aquele Reinaldo barriga de cadela prenha lá na lateral esquerda. O São Paulo tomando um festival de gols pelo lado esquerdo. São Paulo que está tomando gols há 8 jogos seguidos. A única vez que o São Paulo teve uma marca desse tipo foi com o Dorival Júnior em 2017, quando o time lutava contra o rebaixamento. E o São Paulo hoje ele está em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, que se você perguntar do crente até o ateu, ninguém sabe explicar como esse time horroroso do Diniz está nessa situação. Mas convenhamos, Campeonato Brasileiro extremamente nivelado por baixo. E esses jogadores que nunca dão uma resposta, porque todo jogo decisivo eles vão lá e fazem um jogo miserável, sem espírito, sem entrega. Você tem medo se esse time começa a uma sequência ruim de resultados. E o São Paulo já não vence há 5 jogos e agora vai para um jogo muito difícil. Voltando à questão do Bruno Alves, aí o que o pessoal do Flamengo começou a fazer? Um setorista lá, umas paginazinhas lá, começaram a fazer esse tudo para quê? Para esquecer esse assunto do Flamengo. Então ele foi usado desta forma. Aí você pergunta, mas tem chances do Bruno Alves deixar o São Paulo? Gente, sério, aqui ninguém é bobo. Melhor zagueiro do Campeonato Paulista do ano passado. Melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Você acha que ele vai virar o ano que vem para continuar na reserva? É lógico que o jogador vai querer de repente procurar novos rumos. É óbvio. A vontade dele, Bruno Alves, é ficar no São Paulo. Ele é totalmente identificado com o São Paulo. Você vê o filho, a família, o amor que esse rapaz tem de jogar no São Paulo. Então, o que ele vê nisso tudo? Que de repente, com a saída do Diniz, que ele vai recuperar o espaço dele. Porque se o Diniz fosse um pouco inteligente, não muito, um pouco, colocava o Léo Pelé na esquerda, tirava o Reinaldo do time e voltava com o Bruno Alves para a zaga. Ele nunca fez por sair do time. Diferente do Arboleda, que já tinha falhado em jogos importantes, aí veio o Diego Costa, que é uma grata surpresa, jogador que vem jogando muito bem. Porém, existe aí do seu Diniz
uma implicância com o Bruno Alves, porque o Bruno Alves é um cara muito sério, muito correto. E nos treinos ele não é muito adequado a essa saída de jogo perigosa, que o São Paulo até tomou um gol bizonho contra a LDU e quase tomou um agora novamente contra o Internacional, que o Daniel Alves saiu jogando, aí por sorte cruzou, o Volpi defendeu, mas o cara estava impedido. O Bruno Alves é zagueiro. Se ele tá apertado, é bola pra frente, é bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Essa é a lei do Bruno Alves, porque ele é zagueiro mesmo. Sabe, ele não é um cara improvisado, não sei o que lá. E o toque dele, ele sabe sair jogando, ele tem qualidade técnica, mas ele sai jogando, tocando de uma forma segura. Fora isso, nos treinos mesmo, ele não faz. É uma postura que o Bruno Alves tem de um cara correto, tanto que ele é defendido pelo Lugano, é uma baita liderança. Inclusive, os meninos jovens que entraram no time, ele foi lá ajudar, ele não tem essa vaidade, ele é um baita cara, um cara de super caráter. Então, gente, com relação a essa negociação, não passa de uma fake news plantada aí pela mídia flamenguista. E como o São Paulo dá brecha para isso, e tem um diretor aqui que é banana, que não aparece para esclarecer, para falar que conta com atleta, infelizmente o próprio Twitter do São Paulo é só utilizado para ser advogado de Fernando Diniz, para fazer aquelas mídiazinhas ali para tentar formular sua cabeça, e não para defender os atletas e mostrar a postura do São Paulo. Infelizmente o São Paulo foi entregue, porque esse cara tinha que ter aparecido e falado: não vamos negociar, o Bruno Alves é um grande zagueiro, tá lutando para recuperar o espaço dele, pipipi, pau, fazer um papel de diretor, coisa que o Raí infelizmente não faz, e não é só nesse caso, é com muitos casos. Então, torcedor, não acredite nessa questão de Bruno Alves no Flamengo agora, que essa possibilidade não existe. E eu ficaria muito surpreso pelo caráter do Bruno Alves ele forçar uma saída do São Paulo. Ah, mas se de repente chega uma grande proposta, a gente sabe como é que funciona o futebol, né? Chegou com grana para pagar multa, não sei o que ela leva, principalmente se for da Europa. Mas é o que eu falei, este caso específico na notícia de hoje é igual àquela questão do Arboleda no Corinthians, serviu para abafar outra situação. E esse cara aqui, essa diretoria incompetente do Raí, do Pássaro, do Leco, que não vem a público falar, que nem no caso do Jô, eles abafaram, o jogador tomou uma suspensão mínima aí, depois de ter feito uma agressão, que olha, até a mídia ficou com vergonha de defender seu queridinho Corinthians. Foram lá e sentaram e falaram mesmo que o Jô tinha que ter tido uma punição muito maior. Mas como essa diretoria não atua, você vai ver o São Paulo em outras oportunidades ser prejudicado, porque um time sem comando é dessa forma. Jamais com o Rogério Ceni, com o Muricy, um negócio desse acontecer. Aliás, com um desses dois, jamais que o Bruno Alves ia ser reserva. Nada contra a pessoa do Léo Pelé. Léo Pelé entrou ali numa barca para jogar de zagueiro lado esquerdo. Em jogo fraco ele foi bem, em jogo mais difícil ele não foi tão bem. Ele tem um pouco de dificuldade no jogo aéreo, tanto que a gente vê o São Paulo tomar muito gol agora, assim, de bola cruzada na área. Teve 2 gols seguidos, aí um contra a LDU e um contra o River, com falhas de posicionamento. Coisa que o rapaz é lateral esquerdo e está aprendendo uma posição nova. Mas o Fernando Diniz, em um jogo fraco contra o Sport, tentou fazer essa mudança para enganar você, torcedor, para enganar a mídia e fazer todo um lobby que ele é um grande treinador. Mas grande treinador traz resultado. Grande treinador não perde para um time catado do WhatsApp do Mirassol. Um grande treinador vai enfrentar um time lá em Quito e vai com uma proposta de jogo para não tomar um 4-2. Apesar de contra o River ele ter ido muito mal, e ele foi lá e garantiu o mesmo time. Um grande treinador enxerga as dificuldades da equipe. O São Paulo é extremamente exposto pelo lado esquerdo da sua defesa com o Reinaldo. E ele muda? Ele não muda. A única coisa que ele sabe fazer do time é sacar o Hernanes ou o Vitor Bueno, e é isso que ele dá 2 mexidinhas para um pau. No sistema defensivo ele tem a cara de pau de vir depois do intervalo falar que deu uma resposta para você, torcedor, e que o time evoluiu de forma defensiva. Uma evolução que o time está há 8 jogos tomando gol, média de quase 2 por partida. Então é uma situação muito complicada que o São Paulo está vivendo nos seus bastidores, porque não tem uma diretoria que dá suporte, que passe confiança, que blinde o elenco. E aí esse tipo de notícia começa a circular e muita gente acha que é verdade e se aproveita da fragilidade. O São Paulo é uma grande vitrine. Tudo que você pôr o nome do São Paulo vai explodir
na mídia. E aí o São Paulo foi usado mais uma vez agora para abafar o caso Flamengo. E esse bananão aqui, o mínimo que ele podia ter feito era ter vindo a público e falado: isso aí não procede. Mas afinal de contas, o São Paulo perdeu um jogo de forma vexatória, ele não vem dar um mínimo de satisfação para você, torcedor. Pelo contrário, ele vai lá, fala com o presidente que se de repente esse rapaz sair, que ele vai sair junto, ele, o Daniel Alves, toda a barquinha do Diniz. Eu achei que eles eram contratados do São Paulo e não o São Paulo contratado deles. Até tivemos um vídeo aí recentemente vexatório do São Paulo fazendo lá um videozinho do jogo com o Internacional. O São Paulo, gente, o São Paulo com um jogador a mais não ganhou do Inter. Eu preferia nem ter visto o Daniel Alves cobrando os jogadores daquele jeito, porque os caras entraram tão morto, tão sem vontade em campo, que era melhor pensar que ninguém estava fazendo essa chamada. Se ele gritou e falou tudo daquele jeito que fez, e os caras não tiveram resposta, mostra que o grupo não está unido. E aí o São Paulo, de vez de trabalhar para melhorar isso e tentar fazer algo diferente, o São Paulo não faz. Por isso que vem esse monte de notícia desencontrada. Mas você tem aqui o Sanatório Tricolor para estar esclarecendo com você, sempre com compromisso com a verdade. Novidades, informações, pré-jogo, você acompanha aqui no Sanatório Tricolor, tá certo, gente? Muito obrigado e fiquem com Deus, até a próxima.